Olá, tudo bem com vocês? Estão prontos para a nova jornada? Hoje eu proponho aqui uma reflexão sobre um texto de 1912 do Freud. É o texto sobre a contribuição à psicologia do amor. Mais especificamente, sobre a questão da impotência psíquica. Impotência psíquica. Entendam que nesse texto o Freud não trabalha propriamente a impotência orgânica, a impotência sexual, orgânica. Não está se falando aí de uma impotência real no sentido fisiológico. Mas o que ele lida, o que ele trabalha no texto é uma estranha impotência psíquica em relação a alguns objetos. Eu vou ser mais claro, porque é um texto complexo, mas eu preciso ser mais direto para que vocês possam entender. O que eu estou dizendo é que em alguns casos o homem pode se sentir impotente quando vinculado a um objeto específico, normalmente a esposa. Com o passar do tempo, ele não tem mais a comum atração sexual. Em alguns casos, a própria falta da ereção, da libido, impossibilita a relação sexual. Só que, como Freud diz no texto, essa impotência nada tem a ver com algo orgânico, porque com outros objetos, com outras mulheres, este mesmo homem tem toda a capacidade sexual restaurada. Passa a ter a ereção, passa a ter a potência sexual peniana adequada. Mas estranhamente, com um objeto específico, a sua potência não funciona. Por isso, Freud vai trabalhar exatamente sobre esse enigma. O que pode atravancar, o que de fundo talvez gere essa impotência psíquica. Freud, neste trabalho, ele vai falar de duas tendências desenvolvimentais. As duas tendências seriam a tendência a desenvolver uma corrente afetiva, uma corrente emocional, junto aos objetos, e uma segunda corrente, que seria uma corrente sensual, uma corrente erótica diante dos objetos. Segundo Freud, a primeira corrente, o primeiro desenvolvimento, se dá durante toda a infância até a puberdade. Há um predomínio dessa corrente afetiva, há um predomínio da corrente emocional. Em outros termos, a criança se vincula com os objetos amorosos a partir do afeto, a partir do lado emocional, do lado afetivo, e não propriamente pelo predomínio da corrente erótica, da corrente sensual. Depois da puberdade, isso inverte-se razoavelmente. A criança, que já não é mais uma criança e entra, na fase da adolescência, caminhando para a vida adulta, inverte e começa a ter o predomínio da corrente sensual, da corrente erótica. É isso que prepara agora, o jovem para a escolha sexual definitiva. Segundo Freud, é isso que deve ocorrer. Primeiro o predomínio, da corrente afetiva, e em segundo momento, o predomínio da corrente sensual. No caso de alguns indivíduos, parece que isso não ocorre de uma forma adequada. Nesse sentido, alguns indivíduos não chegariam ao que ele chama de fusão dos instintos, fusão dessas duas correntes. É exatamente a fusão dessas correntes afetiva
e sexual que fará com que o indivíduo tenha condição de amar de duas maneiras. Amar tanto de forma emocional, os objetos propriamente, afetivos, e amar de uma forma erótica os objetos eróticos. E até mesmo em relação aos objetos eróticos, projetar parte dessa corrente afetiva. Quando não ocorre o bom desenvolvimento, por algum motivo o indivíduo fica fixado, por exemplo, na imagem da mãe, ao contrário da mãe ser pensada como um objeto meramente afetivo, há uma carga sensual, erótica, colocada sobre a imagem da mãe. O normal é que o filho não tenha desejo sexual pela mãe. Mas mesmo não tendo desejo sexual pela mãe, ele terá uma forte tendência a escolher um objeto que represente a sua mãe. E é esse o elemento que fará com que surja a chamada impotência psíquica. É como se a mulher escolhida, a mulher que se vincula à corrente afetiva, não pode ser sexualizada. Ele terá que buscar uma outra pessoa para esse objetivo sexual. Há um processo de cisão na imagem do objeto desejado, do objeto amado. Nesse sentido, a mãe é protegida porque o indivíduo não tem mais interesse sexual. Alguns desses indivíduos me falam abertamente no meu consultório: minha esposa é como se fosse a minha mãe, eu não tenho esses desejos impuros. Ou seja, ele recolhe toda a libido, tudo aquilo que teria que colocar também no objeto, para colocar num outro objeto. Daí então a impotência, nesse sentido simbólico, representar uma medida de preservação. O que o indivíduo está fazendo é preservando o objeto afetivo para não vilipendiar aquele objeto que inconscientemente é vinculado ao sagrado e não ao profano. Esses indivíduos, muito comumente, terão diversas amantes, terão diversas mulheres que representam a corrente oposta, sensual, erótica, que em comparação com a afetiva pode ser usada como se fosse um objeto qualquer. Daí então, até mesmo depreciarem o objeto amado, terem amor à prostituta, como é dito no texto do Freud, se apegam sexualmente, têm grande atração, podem ter um vínculo com uma dessas amantes muitos anos. Por quê? Porque estão apegadas sexualmente. Essas pessoas estão totalmente vinculadas de uma forma erótica ao objeto que não tem nada de sagrado, que é um objeto profano, enquanto o outro objeto é preservado. E, interessantemente, há pessoas que mantêm um casamento como este muitos anos. Está casado com a santa, mas vai procurar a profana. Está casada com a santa, mas é a profana que lhe realiza eroticamente, sexualmente. Por isso, o que Freud chama aí, de impotência psíquica, é na verdade um processo inconsciente, onde o indivíduo não quer se vincular à imagem da mãe de uma forma erótica. Não poderia sentir tesão, prazer com essa imagem idealizada. E é evidente que a mulher que recebe essa carga de idealização é muito infeliz. Quantas vezes isso desemboca no consultório, Não sei por que ele me trata assim, não quer mais me tocar, não me vê como uma mulher, me diz que me respeita demais, mas eu não quero esse respeito.
Então, na verdade, o que está acontecendo é um processo de cisão na imagem da mulher. A mulher que deveria representar de uma forma dual tanto a santa como a profana, isso seria o normal, a fusão dos instintos e no objeto amoroso encontrarmos tanto o prazer emocional, afetivo, como também o prazer erótico. Mas no caso da falta de desenvolvimento adequado, o que é chamado de monoideísmo, monoafetividade, é um processo em que há uma cisão na afetividade. E essa escolha do objeto monoafetivo faz com que você se vincule a um objeto de uma forma e a outro objeto de uma outra maneira, de uma outra forma. O que, no sentido mais amplo, representa um profundo empobrecimento, um carecimento duplo na relação. O indivíduo que trata a mulher dessa maneira, mesmo pensando em respeitá-la, desvaloriza profundamente, a sua parte sensual, a sua parte erótica, e com o tempo também ficará vazio, porque estará sempre à busca de um novo objeto para sentir prazer, para sentir atração. Vejam como o elemento aí, é interessante de ser estudado. Nós não estamos falando de um bloqueio, nós não estamos falando de uma impotência que vai ser percebida no sentido orgânico. O indivíduo faz um monte de exames e nada aparece, nada justifica a impotência, a falta de ereção ou de manutenção da ereção. Mas é porque a impotência, nesse sentido, é psíquica. Ele está defendendo a mulher daquilo que ele acredita ser o seu pior lado, o seu lado selvagem, instintual. Fez da mulher uma santa, que não pode ser tocada de qualquer maneira, enquanto acaba por transformar as outras mulheres, os outros objetos, no oposto dessa santa. Essa contradição pode trazer muitos distúrbios dentro das relações amorosas, pode gerar a separação, o fim de muitas relações. Em um outro momento, prometo voltar sobre esse tema. É um tema muito interessante e não dá para esgotar em tão pouco tempo, porque é um assunto muito complexo, técnico. Prometo, num outro momento, avançar um pouco nesse texto do Freud. Nesse momento é o suficiente. Muito obrigado por me ouvir. Gostaria que você deixasse seu like, fizesse seus comentários. Assim você me ajuda também a subir, no canal, o meu canal, dentro do ranking do YouTube. Só assim alcançaremos mais pessoas com essas nossas mensagens. Muito obrigado e até a próxima vez.